Boa tarde, alunos. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai dar continuidade a esse tema que eu coloquei, que é o manejo de áreas naturais ou áreas degradadas, né? Então, esse manejo de áreas degradadas, a gente já tinha comentado, falando um pouquinho sobre o conceito, sobre o histórico, né? E a gente vai dar continuidade a essas aulas, né, durante esse período que a gente tiver à distância. Então vamos lá para o nosso quadro. Então vamos dar, na verdade isso aqui também é uma continuidade do resumo, mas é só para a gente se manter uma sequência, e essa sequência é a mesma sequência do livro da apostila que eu indiquei para vocês, tá? Então a gente tem lá os solos, né? E dentro dos solos a gente vai colocar algumas informações pertinentes. Por exemplo, né, o conceito de solo. Então, o conceito de solo seria uma camada, né, uma fina camada de rocha decomposta. Então, essa camada de rocha decomposta, essa fina camada de rocha decomposta, mais humus, que é matéria orgânica, tá? mais esse matéria orgânica, mais ar, mais água. Então, é isso que a gente conceitua como solo, essa fina camada de rocha decomposta, ou seja, os diversos minerais provenientes da decomposição, da degradação da rocha, mais matéria orgânica, mais ar, mais água. Entre os componentes do solo, né, entre os principais componentes do solo, vamos listar aqui esses componentes, a gente tem os elementos químicos provenientes da decomposição da rocha, né, e partículas minerais. Então, essas partículas minerais resultantes do processo de decomposição química, de degradação física, tipo partículas do tamanho areia, né, do tamanho argila, do tamanho silt, né, mais os elementos químicos, potássio, né, fósforo, nitrogênio, né, como eu já tinha falado, matéria orgânica, mais ar, mais água. Então, esses componentes que formam o que a gente entende por solo. Uma característica importante do solo, que é inclusive um fator determinante, é a cor do solo. Então, a cor do solo vai ser um fator importante, porque ele pode nos dar informações sobre o material de origem, ou seja, pode identificar a partir de que rocha, a partir de que processos se deu a formação desse solo, ou eles podem nos dar informação sobre, né, a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo, a origem dessa matéria orgânica. Então, geralmente, solos com muita matéria orgânica tende a dar cor escura ao solo, no caso das regiões tropicais. Você tem uma decomposição das folhas, dos materiais vegetais, vão gerar o humus, que vai geralmente dar uma tonalidade mais escura ao solo. Uma outra característica importante que a gente tem sobre o solo é com relação à sua textura. Então, a textura ela me dá informações sobre a granulometria. Então, a granulometria do solo é definida pela textura. De maneira bem simplificada, são os percentuais de areia, silt e argila. É claro que aqui eu estou colocando simplificadamente, mas tem as partículas maiores antes da areia, de tamanhos, né, de diâmetros maiores, grânulo, seixo, matacão. A areia, você tem subdivisões, areia muito grossa, areia média, areia fina, areia muito fina, assim como silt grosso, silt médio, silt fino e argila, que não tem
outra subdivisão, é uma coisa só, são partículas extremamente pequenas, né? Algumas propriedades do solo, a gente já até comentou na nossa revisão, quando a gente estava fazendo a revisão, a gente falou sobre a consistência do solo, né? A consistência está ligada aos processos de atração entre as moléculas de água, né? Entre a água mais os sólidos, né? Principalmente a argila. Então, os processos de atração entre os sólidos e a argila, né? Os sólidos como a argila e a água vão me dar informações sobre a consistência. Por exemplo, um solo duro quando seco, por exemplo, né? Ou um solo pegajoso quando está úmido. Um solo pegajoso quando está úmido. Úmido ou já bem encharcado de água, né? Excesso, vamos colocar aqui, já seria excesso de água. Então, nós vimos que a consistência do solo está ligada a essa atração, que vai dar informações, né, o quão duro esse solo pode se tornar em períodos mais secos e quais os problemas originados a partir do excesso de água quando o solo fica muito pegajoso. A consistência é uma importante propriedade que é avaliada principalmente quando se pensa em questões de mecanização do solo, né? Uma outra propriedade importante do solo é com relação à porosidade do solo. Nós vimos que a porosidade corresponde aos vazios entre os grãos do solo, entre as partículas do solo. Então, essa porosidade é uma relação então, entre o volume total do solo mais o volume de vazios. Esses vazios podem estar preenchidos com água ou apenas com ar, né? Então é uma outra característica que é importante do solo, porque a porosidade vai definir características relativas à infiltração de água, à permanência da água no solo, né? Então você vai ter muitas informações que você vai obter a partir da avaliação da porosidade. E um último fator importante aqui que tem, inclusive, a ver com a porosidade é permeabilidade do solo. A permeabilidade do solo é que me dá informações sobre a fluência da água no solo, ou seja, é a capacidade que o solo tem de transmitir, né, a água. Então, a fluência da água, a permissão que a água tem, ou seja, quando você tem poros conectados, esses poros dão uma maior permeabilidade. Então, é claro que solos mais arenosos, onde você tem mais espaços e esses espaços estão conectados, você vai ter uma fluência maior, a água vai fluir com mais facilidade. Já em solos mais argilosos, com partículas menores, e essas partículas elas não estão muito conectadas, você vai ter talvez uma grande porosidade, mas não tem uma boa permeabilidade. Lembrando que a porosidade ela pode ser tanto primária, ou seja, construída durante o processo de deposição das partículas, ou ela pode ser porosidade secundária, por exemplo, principalmente quando você tem fissuras, falhas, fraturas no solo, que levam a uma formação de uma porosidade secundária. Existe também a porosidade secundária de dissolução, quando o solo é formado de materiais que facilmente se dissolvem em água e geram poros. Esses poros podem ser muito grandes. Então, esses fatores aí que a gente listou é só para mostrar, né, algumas características que a gente já tinha visto. A gente está novamente falando, né, mas como fazia parte do tema de um dos capítulos sobre manejo de áreas degradadas, eu achei melhor a gente, mesmo correndo esse risco de estar novamente falando a mesma coisa, mas nunca é pouco, né? A gente sempre relembrar essas características do solo. Tá? Então a gente volta lá para a nossa apresentação. Tá? Então, mais uma aula aí que a gente viu, né? Uma característica desse material que a gente vai falar sobre manejo de áreas degradadas. Tá? Lembrando que talvez a nossa
o último tópico, o último conteúdo que a gente vai tentar abordar vai ser a elaboração de um PRAD, de um plano de recuperação de áreas degradadas. Então eu gostaria já que vocês já fossem imaginando, né, ou pensando numa área que vocês conhecem, que vocês têm conhecimento, próximo à casa de vocês, algum lugar, uma área com agricultura abandonada, uma área de extração de granito, qualquer tipo de atividade econômica que tenha sido desenvolvida, e que você pense como é que você faria para recuperar essa área. Beleza? Próximo aula a gente continua ainda falando sobre solo, a gente vai falar sobre os principais processos de degradação do solo, lembrando que também a gente já falou sobre isso, a gente vai falar novamente, tá? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.